Para quem está de fora, todo casamento tem uma fachada, mas por trás da fachada de Chris e Julia havia um segredo. O que ela não sabia é que o segredo dele era mais perigoso. E ele estava observando cada movimento, esperando a hora de cobrar a sua dívida. A trama desse filme se inicia nos apresentando Julia, uma jovem que vive uma duplicidade. Encontramos ela ao lado de Adam, que não é o seu marido Chris, mas sim o relacionamento secreto que ela tem escondido. A tensão de Julia é muito forte, ela parece distante e visivelmente nervosa, algo que Adam percebe de imediato. Ele tenta confortá-la, assegurando que está disposto a ouvir qualquer desabafo e até sugere que passem o resto do dia juntos, mas ela recusa a oferta, usando o trabalho como pretexto. Ao chegar no escritório, sua assistente informa que Chris esteve lá, parecendo preocupado por não conseguir contato, já que o celular dela estava desligado. Julia imediatamente liga para o marido, fingindo normalidade e inventando um almoço de negócios com um cliente para justificar sua ausência. Mais tarde, sua vizinha, Olivia, também nota o abatimento de Julia e pergunta se há problemas no casamento, mas Julia desconversa, culpando o estresse profissional, embora Olivia pareça não se convencer e retira o seu apoio. A situação se complica quando, à noite, Julia aguarda Chris em um bar e Adam aparece de surpresa. Ele se aproxima e elogia sua beleza, criando um clima desconfortável que piora exponencialmente com a chegada de Chris. Julia imediatamente finge não conhecer Adam, mas ele não capta a mensagem. A tensão só é quebrada quando Chris intervém diretamente, apresentando ela firmemente como minha esposa. Ada então se retira e Chris se desculpa pelo atraso, atribuindo esse atraso a pendências no trabalho. Durante o jantar, o celular de Julia vibra com uma mensagem de Ada. Ela disfarça, alegando ser algo do escritório, e silencia o aparelho. Paralelamente, Adam chega em casa e se depara com seu apartamento arrombado, uma visão que deixa ele visivelmente abalado e faz ele sair do local às pressas. Tentando reestabelecer a conexão, Chris surpreende Julia durante o jantar com uma proposta: passarem o dia juntos em um hotel, apenas relaxando. Julia fica um pouco surpresa com essa demonstração súbita de romantismo. Ele, por sua vez, admite que tem sido negligente ultimamente, descontando nela a pressão do trabalho, e expressa um desejo genuíno de compensá-la por seu comportamento ríspido. Na manhã seguinte, porém, Julia acorda e percebe que Chris saiu. Em um telefonema, ele explica que uma emergência profissional surgiu, mas reafirma o compromisso de buscá-la à noite para a estadia no hotel. Imediatamente após desligar a chamada com o marido, é Adam quem liga, insistindo em vê-la com urgência. Intrigada e um tanto apreensiva, ela concorda em encontrá-lo em um parque próximo. No encontro, Adam está visivelmente alterado e apresenta sua teoria. Ele está convicto de que Chris descobriu o caso extraconjugal e foi o mandante de sua invasão. Lá no apartamento, desesperado, ele implora para que Julia abandone o marido e fuja com ele, argumentando que Chris é obcecado pelo trabalho, não se importa verdadeiramente com ela e até mesmo sugerindo um histórico de comportamento violento. Julia, no entanto, rejeita a acusação. Ela explica que Chris esteve com ela a noite toda e não deu o menor sinal de desconfiança. Ela sugere que a invasão pode ter sido um crime aleatório e que Adam está se deixando levar pela paranoia. Colocando um ponto final na situação, Julia afirma que eles não devem mais se encontrar, pois Chris está se esforçando para mudar e salvar o casamento. Adam então vai embora furioso e magoado, ainda certo de que Chris sabe da traição e não deixará a situação passar em branco. De volta ao seu dia, Julia está no escritório quando Chris liga para confirmar a reserva no hotel e combinar de buscá-la mais tarde. No entanto, assim que desliga o telefone, a faceta profissional de Chris se revela de uma forma sombria. Ele se arma e se junta ao seu colega, James, para uma operação de alto risco. O destino é a casa de um criminoso conhecido. A situação escala rapidamente quando o bandido usa uma mulher como escudo humano, ameaçando a vida dela se eles não recuarem.
recuarem. Para o choque de todos, Chris permanece impassível, declarando friamente que a refém não tem valor algum para ele. A atitude gélida e impensável de Chris intimida o criminoso, que liberta a mulher, preferindo não arriscar. Chris então revela um motivo surpreendente da visita. Ele não está ali para efetuar uma prisão, mas sim para solicitar um pequeno favor que deve ser mantido em sigilo absoluto. Mais tarde, naquela noite, cumprindo sua palavra, Chris busca Julia e a leva para o hotel, exatamente como havia planejado. Os momentos de tranquilidade no hotel são abruptamente interrompidos quando Chris se dá conta que deixou seu celular no carro e precisa descer rapidamente para buscá-lo. Assim que fica sozinha no quarto, Julia aproveita a oportunidade para tentar um contato com Adam, talvez buscando se desculpar pela última conversa, mas o telefone dele cai direto na caixa postal, indicando estar desligado. Logo em seguida, alguém bate à porta. Ela presume ser o retorno do marido, mas ao girar a maçaneta é confrontada por uma figura mascarada que invade o cômodo e ataca ela violentamente. Quando Julia recupera a consciência, ela se vê em um cenário de pesadelo, amarrada firmemente a uma cadeira em algum tipo de construção abandonada e decrépita. O sequestrador mascarado anda em círculos ao seu redor, encarando ela com uma intensidade perturbadora que a deixa apavorada. Ela suplica para que ele a solte, ou ao menos explique por que ele está fazendo aquilo com ela. A resposta dele é fria e enigmática. Ele insiste que ela sabe exatamente o porquê de estar ali e ordena que ela pense bem. Diante da negativa confusa de Julia, ele pega um objeto que parece uma ferramenta sobre uma mesa e adverte ela. Ele fará uma série de perguntas e qualquer recusa em responder trará consequências dolorosas. Para provar que não está blefando, ele puxa a orelha dela com violência, arrancando um grito de dor e deixando claro o nível de ameaça. A primeira pergunta do torturador é direta e profunda. Ela já havia magoado alguém de forma irreparável? Ele continua a rodeá-la e então especifica, querendo saber quando foi a última vez que ela causou esse tipo de dor. Completamente trêmula e confusa, Julia murmura algo sobre um incidente ocorrido quando ela tinha apenas 15 anos, uma resposta que parece enfurecê-lo ainda mais. Ele agarra a mão dela e, num ato de crueldade pura, arranca uma de suas unhas, dizendo que aquela não é a resposta que ele quer. No momento em que ele se vira, dando a entender que vai embora, Julia finalmente grita a verdade que ele tanto busca. Ela está sendo infiel ao marido. O homem mascarado para imediatamente e se vira para ela, a voz subindo o tom, exigindo que ela esclareça os detalhes. Ele quer saber se ela está falando de uma infidelidade recorrente, acontecendo de vez em quando, ou algo casual. Através das lágrimas de pavor e dor, ela confirma que é recorrente. A reação dele é explosiva. Ele grita furioso que não importa o quão difícil ou ausente Chris pudesse ter sido com ela, absolutamente nada justifica uma traição. Ele então sai abruptamente do cômodo, deixando ela aos prantos. É nesse momento de desespero que Julia avista uma chave de fenda caída no chão. Em um esforço sobre-humano, ela se joga com a cadeira para o lado e começa a se arrastar pelo chão imundo. Após uma luta agonizante, ela alcança a ferramenta e consegue libertar as mãos. Contudo, exatamente quando ela se prepara para correr, ele a surpreende, agarrando ela e batendo sua cabeça contra o piso com uma força suficiente para que ela perca a consciência. Ao despertar novamente, a situação de Julia é ainda pior. Ela não está mais na cadeira, mas sim amarrada firmemente sobre uma mesa. Nesse ponto, uma terrível suspeita se solidifica na mente de Julia. Ela se convence que o homem mascarado é na verdade Chris, executando uma vingança distorcida por causa da traição. Ela entra em pânico total, começa a se desculpar profusamente, implorando pelo perdão do marido, mas o algoz ignora completamente suas súplicas. Ele apenas afirma friamente que tem uma surpresa para ela e se retira do local. Paralelamente, a cena muda de volta para o hotel, onde um membro da equipe
equipe relata ao detetive William que houve uma comoção vinda do quarto do casal. Ao irem verificar, descobrem que tanto Julia quanto Chris haviam desaparecido. O detetive imediatamente ordena que a segurança envie todas as gravações de vigilância para a polícia e inicia uma investigação. De volta ao cativeiro, a natureza da surpresa se revela de forma chocante. Julia percebe que o sequestrador capturou Chris também. O marido é arrastado para o cômodo, se debate visivelmente furioso e ameaça o agressor, exigindo que ele liberte Julia. O homem mascarado, no entanto, mal reage às ameaças e, em vez disso, espanca Chris brutalmente até que ele caia no chão, incapacitado. O agressor então se vira para Julia e zomba, dizendo que Chris também deve sofrer as consequências, pois ela traiu o próprio marido com ele. Atônita, Julia o encara e insiste que ele está cometendo um erro terrível, gritando que Chris é o seu marido e não o seu amante. O homem mascarado apenas balança a cabeça, irredutível, afirmando ter certeza absoluta sobre a identidade deles. Ele então apresenta a Julia uma escolha pavorosa e sádica. Ela prefere que ele corte suas mãos ou as suas pernas. Completamente apavorada, Julia responde que ele pode fazer o que quiser com ela, mas que deve libertar Chris, pois ele é inocente. A infiel ali foi ela. Chris recupera a consciência por um breve instante, o suficiente para proferir uma ameaça sombria ao agressor, jurando que se ele machucasse Julia, ele destruiria não apenas o sequestrador, mas toda a família dele. O homem mascarado, porém, reage com desdém, nocauteando Chris novamente, antes que a situação tome um rumo ainda mais bizarro. Um segundo indivíduo, o verdadeiro mandante do crime, entra no local e, ao ver Julia, paralisa. Ele explode em fúria, amaldiçoando o comparsa por ter capturado as pessoas erradas. Julia não era a esposa que deveria ter sido levada. O erro, segundo ele, coloca tudo a perder. Para conter os danos e eliminar as testemunhas, ele dá uma ordem final e fria. O sequestrador deve executar ambos e limpar a bagunça. Após a sentença, o mandante se retira apressadamente do local. Contrariando a ordem de execução, o homem mascarado oferece a Julia uma tábua de salvação distorcida. Ele avisa que contará até 2 e, se ela conseguir se libertar e fugir antes que ele termine, sua vida será poupada. Para provar sua intenção, ele desamarra as mãos dela. Em uma frenesi de adrenalina, Julia luta para soltar as próprias pernas e simultaneamente tenta despertar Chris. Após uma luta tensa contra o tempo, ela finalmente consegue trazê-lo de volta à consciência e, em um salto temporal, encontramos Julia na delegacia, narrando o pesadelo completo para o detetive William, detalhando o sequestro, o cativeiro e a fuga. Contudo, ela propositalmente omite um detalhe crucial: seu relacionamento extraconjugal com Adam. O detetive pondera que a teoria do engano parece fazer sentido, mas algo na postura de Julia o incomoda. Seu instinto policial lhe diz que ela guarda algum segredo. Chris aparece e conforta Julia, prometendo que o perigo passou. Mais tarde, já em casa, Julia, consumida pela culpa, pede desculpas ao marido em meio às lágrimas, um gesto que deixa Chris confuso, já que ele desconhece totalmente a infidelidade. Ele não a pressiona por respostas, apenas reafirma seu amor e lamenta o trauma que ela passou. A aparente normalidade é quebrada por um telefonema de James, o colega de Chris, convocando ele para a cena de um crime e exige sua presença imediata. Ao chegar no local, o que Chris encontra é estarrecedor: o corpo de Ada, vítima de um assassinato violento. Ao lado dele jaz também o criminoso com quem Chris havia se encontrado dias antes para aquele favor misterioso. Ali, um olhar cúmplice trocado com James e uma conversa sussurrada não deixam dúvidas. O que aconteceu ali está longe de ser uma coincidência, e ambos têm pleno conhecimento, se não envolvimento direto, nos eventos que levaram aquelas mortes. A investigação na cena do crime revela mais uma peça fundamental. Um policial anuncia a descoberta de um terceiro corpo, identificado como o homem que ordenou a execução de Julia e Chris no cativeiro. Paralelamente, o detetive William, reexaminando as filmagens do hotel, faz uma descoberta crucial. Ele identifica James, o parceiro de Chris, no local na noite exata do desaparecimento. Para agravar a situação, William percebe que James dirigia um veículo
currículo que constava como roubado. As peças se encaixam e o foco da suspeita muda drasticamente, levando o detetive a decidir fazer uma visita para James. Enquanto isso, Chris retorna do trabalho e encontra Julia sentada no banheiro, visivelmente traumatizada. Ele a conforta, fazendo um juramento sombrio de que encontrará pessoalmente o responsável pelo aquele pesadelo. No mesmo instante, William e seu parceiro chegam à casa de James, mas não obtêm respostas. James observa os policiais pela janela, em silêncio e armado, claramente preparado para reagir violentamente caso tentasse entrar na residência de Chris e Julia. Aproveitando que o marido está no banho, ela decide tentar ligar para Adam mais uma vez. O que acontece em seguida, porém, congela seu sangue. Ela ouve o toque do celular de Adam vindo de algum lugar de dentro de sua própria casa. Ao seguir a origem do toque, Julia é levada a uma descoberta aterradora. O celular de Adam está guardado no bolso de um dos casacos de Chris. No exato momento em que ela segura o aparelho incrédula, o marido sai do banheiro e flagra ela, paralisada, segurando a prova inequívoca de sua conexão com o amante morto. A fachada do marido tranquilo desaparece instantaneamente, dando lugar a uma expressão sombria e assustadora. Sem qualquer hesitação, ele a chama de tola e começa a confessar seu plano doentio. Fica claro que ele foi o arquiteto por trás do sequestro. Toda aquela provação angustiante não passou de uma visão sádica e meticulosamente elaborada por ele. O objetivo de Chris era simples: usar o terror psicológico para forçá-la ao arrependimento, permitindo que o casal tivesse um novo recomeço. Meu Deus, que tipo de corno é esse? Ele revela cinicamente que estava disposto a perdoá-la, mas a tentativa dela de contatar o amante novamente foi a quebra final das regras do seu próprio jogo. Com uma calma de gelar o sangue, Chris informa que Adam jamais atenderá a ligação, nem agora e nem nunca. Conforme a confissão brutal avança, a verdade sobre o cativeiro atinge Julia em cheio. O homem mascarado que aterrorizou ela era, na verdade, o criminoso com quem Chris havia feito aquele acordo misterioso dias antes. Aquele favor era uma encenação do sequestro. Em troca, Chris garantiria a liberdade do bandido. E o mandante que apareceu furioso no cativeiro, quem era ele? Apenas um morador de rua, um peão descartável, usado por Chris para completar sua farsa. Com o serviço terminado e a lição supostamente aprendida, o próprio Chris eliminou Adam logo depois. Depois, ele encarregou seu colega James de eliminar todas as pontas soltas, o que explica as mortes subsequentes do criminoso e do falso mandante. A terrível confissão é interrompida, porém, por uma ligação de James, alertando que o detetive William está se aproximando perigosamente da verdade. Chris, mantendo uma calma psicopata, desliga e simplesmente informa a Julia que precisa sair para um novo trabalho. É nesse momento que ele revela a profundidade assustadora de sua obsessão. Ele não havia descoberto a traição recentemente. Ele sabia do caso desde o primeiro dia. Chris admite ter instalado câmeras escondidas no apartamento de Adam, monitorando e assistindo cada encontro dela com um amante. O horror toma conta de Julia à medida que Chris expõe a orquestração meticulosa de sua vingança. Ela tenta se defender, jogando na cara dele suas próprias falhas, os anos que ele ignorou a dor dela, a frieza e a apatia que ele demonstrou quando perderam o bebê que esperava, e como ele se afundou no trabalho, deixando ela completamente sozinha para lidar com o luto. Os apelos dela, porém, não surtem efeitos. Chris permanece impassível. Ele vai além em sua crueldade, descrevendo com detalhes banais os últimos momentos de Adam, relatando como o amante implorou por sua vida antes de ser eliminado. Então, concluindo sua noite de terror, Chris informa a Julia que o plano agora é eliminar ela também. Ele já tem a história cobertura perfeita para isso. A vítima do sequestro
traumatizada e deprimida, não teria suportado a opressão e tirou a própria vida. Ao ouvir seu destino, Julia tenta uma fuga desesperada em direção à porta, mas Chris intercepta ela, agarrando ela pelos cabelos e arrastando ela brutalmente para dentro do banheiro. Ele a joga dentro da banheira e abre a torneira, deixando a água subir, enquanto tenta forçá-la a engolir um punhado de sedativos para forjar o seu plano. Quando Julia resiste, ele a espanca sem piedade até que ela pareça apagar. O assassinato, porém, é interrompido por uma batida insistente na porta, presumindo ser James seu cúmplice. Chris deixa Julia supostamente desacordada na banheira, que enche rapidamente e vai atender. Para sua surpresa, quem está do outro lado não é seu colega, mas sim o detetive William, que veio investigar suas suspeitas. Chris tenta barrar sua entrada, inventando uma desculpa de que Julia está muito abalada e indisposta para conversar no momento. O que o psicopata nem imaginava era que Julia estava apenas fingindo estar inconsciente. Ela havia resistido aos golpes e, crucialmente, não havia engolido os comprimidos que ele tentou enfiar garganta abaixo nela. Antes que a banheira transborde e ela se afogue, Julia usa suas últimas forças para levantar. Ela sai sorrateiramente do banheiro, no momento em que Chris, tendo dispensado o detetive, retorna para terminar o serviço. Ela o surpreende ao pegar a arma dele e dispara, eliminando ele instantaneamente. O som do disparo faz com que o detetive William e seu parceiro invadam a casa. A cena se transforma em um caos absoluto quando James, o cúmplice de Chris, chega logo atrás e irrompe pela porta, atingindo mortalmente o parceiro de William. O detetive reage prontamente, revidando o fogo e conseguindo ferir James bem no ombro. Mesmo ferido, James tenta eliminar Julia, a testemunha final de toda a conspiração. Contudo, Julia, ainda armada e movida pela adrenalina, reage rápido e ela dispara o último tiro, acertando James em cheio e pondo um fim definitivo a esse pesadelo. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir esse outro filme bem aqui que eu estou deixando na sua tela. Um filme cheio de reviravoltas que você vai se surpreender. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.